A chuva caía como lâminas de vidro, quando Marco viu a primeira gota de sangue no chão da cabana. Não era a dele. E não deveria haver mais ninguém ali. Naquele momento, percebeu que fugir da tempestade havia sido o menor de seus problemas. Mas vamos voltar algumas horas, porque essa história precisa ser contada desde o começo. E acredite, o começo é tão perturbador quanto o final que vocês jamais vão imaginar. Marco Silveira tinha 42 anos e trabalhava como caseiro na fazenda dos Ipês há quase uma década. Era um homem de poucas palavras, daqueles que preferem a companhia do silêncio e dos animais à conversa fiada das pessoas. A fazenda pertencia à família Drummond, gente da capital que aparecia apenas nos feriados prolongados, deixando Marco como único guardião de 300 hectares de terra, pastos abandonados e uma floresta densa que ocupava metade da propriedade. Naquela manhã de março, o céu amanheceu com aquela cor de chumbo que qualquer camponês reconhece de longe. Marco verificou os animais cedo, trancou as galinhas, conferiu se as calhas estavam desobstruídas. Fazia tudo com a precisão de quem aprendeu que na roça negligência cobra caro. Mas havia algo diferente naquele dia. Uma inquietação que ele não conseguia nomear, como se o ar estivesse carregado de algo além de umidade. Por volta das 3 da tarde, quando estava consertando a cerca do Pasto Sul, o céu desabou. Não foi aquela chuva gentil que anuncia sua chegada com pingos tímidos. Foi um dilúvio súbito, violento, como se alguém tivesse virado um oceano de cabeça para baixo. Marco correu, mas a casa principal ficava a mais de 2 quilômetros dali. Seus olhos procuraram abrigo e encontraram a velha cabana na árvore. Ele conhecia aquela construção desde que chegara à fazenda. Ficava no coração da floresta, erguida num carvalho gigantesco que devia ter uns 200 anos. Os antigos donos haviam construído para os filhos décadas atrás, mas ninguém subia lá há anos. Marco mesmo nunca tinha entrado. Não havia motivo. Até aquele momento. A escada de madeira rende protestando sob seu peso enquanto ele subia, encharcado até os ossos. O vento chicoteava as árvores ao redor com fúria primitiva. Quando empurrou o alçapão e içou-se para dentro da cabana, ficou alguns segundos apenas recuperando o fôlego, ouvindo a chuva martelar o telhado de zinco como tambores de guerra. Foi então que sentiu. Não era um cheiro, exatamente. Era uma presença. Aquela sensação instintiva que nos acompanha desde que éramos presas na savana, o arrepio na nuca que avisa que você não está sozinho. Marco virou-se devagar, os olhos se ajustando à penumbra da cabana. E a viu. No canto mais escuro, encolhida como um animal acuado, estava uma mulher. Ela o observava com olhos arregalados, e numa das mãos segurava uma faca de cozinha que tremia visivelmente. Não era uma faca grande, mas na mão de alguém apavorado qualquer lâmina é mortal. Olha, vocês que estão acompanhando essa história, já viveram aquele momento em que o cérebro simplesmente não processa o que os olhos estão vendo? Comentem aqui embaixo se já passaram por algo assim, porque naquele instante Marco teve certeza absoluta de 3 coisas impossíveis. Primeiro, ninguém deveria estar ali. Segundo, aquela mulher estava aterrorizada. Terceiro, e mais perturbador, ela parecia ter muito mais medo dele do que ele dela. Não se mexam, foi tudo que Marco conseguiu dizer, as mãos erguidas lentamente. Não vou fazer nada. Só vim me abrigar da chuva. A mulher não respondeu. Continuou olhando, a faca apontada, o corpo tenso como corda de violino prestes a arrebentar. Marco pode ver então mais detalhes. Ela tinha uns 30 e poucos anos, cabelos escuros presos num rabo de cavalo desfeito,
roupas surradas que já foram boas. Mas o que mais chamou sua atenção foram seus olhos, havia neles algo além do medo, havia exaustão. Uma exaustão profunda, do tipo que não vem de uma noite mal dormida, mas de meses, talvez anos carregando um peso invisível. Eu sou o caseiro da fazenda, Marco continuou, a voz baixa e calma. Moro aqui. Trabalho para a família Drummond. E você, quem é? A pergunta ficou suspensa no ar junto com o cheiro de madeira úmida e terra molhada. Lá fora, um trovão explodiu tão perto que a cabana tremeu. A mulher estremeceu, mas não baixou a faca. Não vou chamar a polícia, Marco tentou de novo. Só quero entender o que está acontecendo. Silêncio. Depois, com uma voz rouca de quem passou tempo demais sem falar, ela disse, juro que vou embora. Só preciso de mais alguns dias. Por favor. Havia algo na súplica dela que apertou o coração de Marco. Ele tinha visto desespero antes, conhecia reconhecer quando alguém estava no limite. Devagar, muito devagar, abaixou as mãos e sentou-se no chão perto da porta, mantendo distância. Tudo bem, disse. Não vou fazer nada. Mas está chovendo forte. Vou ficar aqui até passar. Depois a gente conversa. A mulher assentiu quase imperceptivelmente. Os minutos se arrastaram ao som da chuva. Marco ficou em silêncio, respeitando o espaço dela. Aos poucos, muito aos poucos, viu a tensão no corpo dela diminuir. A faca baixou alguns centímetros. Foi quando ele percebeu os detalhes da cabana. Num canto havia um saco de dormir velho, cuidadosamente enrolado. Algumas latas de comida empilhadas. Um galão de água. Um livro com a capa gasta. E então viu, aquela gota vermelha no chão de madeira que mencionei no começo. Não era a única. Havia um rastro fino, quase imperceptível, levando até onde a mulher estava. Você está machucada, Marco disse, tentando manter a voz neutra. Não é nada. Deixa eu ver. Eu disse que não é nada. Ela respondeu, mas havia uma fraqueza na voz que contradizia as palavras. Marco não insistiu. Conhecia gente orgulhosa o suficiente para sangrar em silêncio. Mas seus olhos de homem acostumado a cuidar de animais notaram outros sinais. A palidez excessiva. A forma como ela favorecia o lado esquerdo do corpo. A manga da blusa, escura demais naquela região. Quanto tempo você está aqui? Perguntou. A mulher hesitou. 6 semanas. 6 semanas. Marco processou a informação. Isso significava que ela estava ali durante todo aquele tempo, a menos de 3 quilômetros de onde ele dormia todas as noites, completamente invisível. Como era possível? Ninguém subiu aqui nesse tempo todo, ela continuou, como se lesse seus pensamentos. Eu observava. Você passa perto às vezes, mas nunca olha para cima. Ninguém olha. Ela tinha razão. Quantas vezes passamos por lugares sem realmente vê-los? Quantos segredos estão escondidos bem debaixo do nosso nariz? Isso me faz pensar, e talvez faça vocês pensarem também, em quantas histórias invisíveis existem ao nosso redor. Se essa história está mexendo com vocês, deixem um comentário. Quero saber se estão sentindo o mesmo arrepio que eu senti ao descobrir o que vem a seguir. A chuva começou a diminuir. Marco sabia que logo teria que tomar uma decisão. Deixá-la ali? Denunciá-la? Ajudá-la? Mas antes precisava entender. Você está fugindo, não foi uma pergunta. A mulher fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia uma resolução neles, como se tivesse chegado a alguma conclusão interna. Meu nome é Helena, disse finalmente.
Helena Tavares. E sim, estou fugindo. Mas não sou criminosa, se é isso que está pensando. O que aconteceu? Helena olhou para a faca em suas mãos como se tivesse esquecido o que a segurava. Colocou-a de lado, um gesto que Marco reconheceu como trégua. Então, com voz cansada, começou a contar. Ela era enfermeira num hospital particular em São Paulo. Vida normal, apartamento pequeno, alguns amigos. Há 2 anos conheceu Daniel Carvalho, um empresário bem-sucedido, charmoso, atencioso. Os primeiros meses foram um conto de fadas. Ele a cobria de presentes, atenção, promessas. Ela, que sempre fora independente e cética quanto ao amor romântico, se viu caindo. Os sinais começaram sutis. Uma observação sobre sua roupa. Um comentário sobre seus amigos. Uma sugestão de que ela deveria ligar mais vezes. Helena, como tantas outras, ignorou as bandeiras vermelhas. Afinal, ele a amava, não era? Marco ouviu em silêncio enquanto ela descrevia a escalada. O isolamento dos amigos. O controle sobre suas finanças. As primeiras explosões de raiva. A primeira vez que ele a empurrou. A primeira vez que a machucou de verdade. Vocês que estão assistindo, quantas Helenas vocês conhecem? Quantas vezes ouvimos essas histórias e pensamos por que ela não foi embora? Mas quem está de fora nunca entende a teia que se tece, fio por fio, até que você está completamente preso. Tentei sair 3 vezes, Helena continuou. Na primeira, ele me achou em 2 dias. Chorou, implorou perdão, prometeu mudança. Eu acreditei. Na segunda vez, ele me encontrou na casa da minha irmã. Quebrou a porta. Minha irmã chamou a polícia, mas ele tem advogados. Bons advogados. No final, eu que quase fui presa por difamação. E a terceira vez? Helena tocou a manga da blusa, aquela parte escura. A terceira vez foi há 2 meses. Ele me trancou no apartamento por 1 semana. Quando finalmente consegui fugir, estava tão machucada que passei 3 dias num hospital. Um hospital diferente, onde ninguém me conhecesse. Dei um nome falso. Marco sentiu a raiva apertar seu peito. Conhecia homens assim. Covarde que se escondem atrás de ternos caros e sorrisos brancos. Quando saí do hospital, continuou Helena, eu sabia que não podia voltar para lugar nenhum que ele conhecesse. Não podia ir para minha família, meus amigos, ele vigiava todos. Então lembrei. Anos atrás, quando era criança, minha avó trabalhava numa fazenda. Ela me trazia às vezes nas férias. Eu brincava numa cabana na árvore. Não tinha certeza se ainda existia, se era a mesma fazenda. Mas não tinha outro lugar. Ela fez a jornada de ônibus, mudando de linha várias vezes, pagando sempre em dinheiro. Caminhou os últimos quilômetros a pé, pelo mato, evitando a estrada. E encontrou a cabana, ainda de pé, esquecida pelo tempo. 6 semanas vivendo ali. Comendo o que conseguia dos restos da fazenda, bebendo água da chuva. Marco ficou impressionado com a resiliência dela, mas também com o desespero que leva alguém a escolher aquilo. Ele está procurando por você, Marco perguntou. Helena assentiu. Ele tem gente procurando. Vi um carro estranho na estrada há 1 semana. Fiquei 3 dias sem descer da árvore. A chuva havia parado completamente agora. O sol da tarde tardia começava a furar entre as nuvens, lançando raios dourados através das frestas da cabana. Marco tinha uma decisão a tomar. O que vocês fariam no lugar dele? É fácil julgar de fora, mas quando você está ali, quando vê o medo nos olhos de alguém, quando sabe que uma escolha errada pode custar uma vida, não é tão simples. Me digam nos comentários, porque honestamente, eu não sei se faria o que Marco fez. Ele se levantou devagar. Helena imediatamente ficou tensa novamente. Relaxa, Marco disse. Vou buscar algumas coisas. Comida de verdade. Remédios para esse ferimento. E a gente precisa pensar num plano melhor que você viver numa árvore.
Por que você faria isso? Helena perguntou, desconfiança e esperança brigando em sua voz. Marco pensou na pergunta. Por que mesmo? Ele não conhecia essa mulher. Tecnicamente, ela estava invadindo a propriedade. Ele poderia ter problemas. Mas havia algo naquela situação que tocava uma ferida antiga nele, uma que ele não abria há muito tempo. Porque quando eu tinha 18 anos, minha irmã morreu, disse simplesmente. O namorado dela. Ninguém sabia. Ninguém ajudou. Eu não sabia. E depois foi tarde. O silêncio que se seguiu era pesado com significados. Helena entendeu. Era por isso que Marco vivia sozinho, isolado. Era por isso que ele reconhecia os sinais. Era por isso que ele não podia simplesmente virar as costas. Desci em 20 minutos, disse ele, e saiu pelo alçapão. O que aconteceu nas semanas seguintes foi uma dança delicada. Marco trouxe comida, água limpa, um kit de primeiros socorros decente. Tratou o ferimento de Helena, uma costela quebrada mal curada e alguns cortes infectados. Aos poucos, ela recuperou forças. Mas não era sustentável. Marco sabia disso. Helena sabia disso. Ela não podia passar a vida escondida numa árvore, e eventualmente alguém descobriria. Eles precisavam de um plano. Foi Helena quem sugeriu primeiro. Tenho que enfrentá-lo. Com provas. Marco balançou a cabeça. É perigoso. Tudo é perigoso, ela respondeu. Mas continuar fugindo não é vida. Ela estava certa. Então começaram a trabalhar. Marco tinha um amigo, um ex-policial que agora trabalhava como investigador particular. Devia alguns favores a Marco. Ele começou a juntar informações sobre Daniel Carvalho discretamente. O que descobriram foi pior do que imaginavam. Helena não era a primeira. Havia outras 2 mulheres nos últimos 10 anos. Uma conseguiu ordem de restrição, mas depois desapareceu, sem nunca mais ser encontrada. A outra desistiu da denúncia depois que sua casa foi incendiada misteriosamente. Daniel Carvalho era mais do que um abusador. Era predador sistemático, protegido por dinheiro e conexões. Isso está ficando sério, pessoal. E eu preciso que vocês entendam algo importante. Essa não é apenas uma história. Isso acontece todos os dias. Com mulheres vocês conhecem, talvez até com alguém que está assistindo agora. Se vocês estão sentindo esse peso, compartilhem esse vídeo. Às vezes, alguém precisa ver que não está sozinha. 2 meses depois da chuva que juntou Marco e Helena, eles tinham um plano. O investigador conseguiu localizar a primeira mulher, a que desapareceu. Ela estava viva, escondida em outro estado, ainda com medo. Mas quando soube que não estava sozinha, que havia outras, algo nela mudou. Concordou em testemunhar. A segunda mulher foi mais difícil. Ela tinha medo. Tinha filhos. Mas Helena foi pessoalmente falar com ela. Não para convencer, mas para ouvir. E às vezes, ser ouvida é o que alguém precisa para encontrar coragem. Eles foram à promotoria juntas. 3 mulheres. 3 histórias. Um padrão impossível de ignorar. O investigador trouxe evidências adicionais, documentos bancários mostrando pagamentos suspeitos a pessoas que intimidaram as vítimas, comunicações deletadas recuperadas. Daniel Carvalho foi preso numa manhã de junho. Marco não estava lá para ver, mas Helena ligou para contar. Ele ouviu a voz dela, diferente agora. Ainda havia medo, haveria por muito tempo. Mas havia algo mais. Havia força. O julgamento levou 8 meses. Foi brutal. Os advogados de Daniel tentaram destruir a credibilidade delas, como sempre fazem. Mas elas se mantiveram firmes. E a promotoria, dessa vez, tinha evidências suficientes. 15 anos. Foi a sentença. 15 anos de prisão. Não era suficiente.
Nunca seria suficiente para apagar o trauma, as noites sem dormir, os anos roubados. Mas era algo. Era justiça, imperfeita como sempre é, mas justiça. Helena voltou à fazenda depois da sentença. Não para a cabana na árvore, mas para casa, onde Marco a recebeu com café fresco e aquele silêncio confortável que se forma entre pessoas que passaram por algo juntas. Eles sentaram na varanda, olhando o pôr do sol tingir de laranja os pastos. Obrigada, Helena disse simplesmente. Marco deu de ombros. Não fiz nada. Você fez tudo. Se não tivesse subido naquela cabana naquele dia. Ela não precisou terminar a frase. Ambos sabiam. O que você vai fazer agora? Marco perguntou. Helena olhou para o horizonte. Vou voltar a ser enfermeira. Talvez trabalhar com vítimas de violência doméstica. Alguém precisa. E eu entendo agora, de um jeito que não entendia antes. Marco assentiu. Parecia certo. E você? Helena perguntou. O que você vai fazer? Eu. Marco pensou. Acho que vou continuar aqui. Cuidando das coisas. Mantendo os olhos abertos. Para mais cabanas na árvore? Um sorriso pequeno apareceu no rosto dele. Algo assim. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas existindo naquele momento. Então Helena levantou-se. Vou ter que ir, disse. Começar de novo. De verdade dessa vez. Você tem onde ficar? Tenho uma amiga em Minas. Ela ofereceu o sofá até eu me estabilizar. Vou aceitar dessa vez. Aprendi que às vezes a gente precisa aceitar ajuda. Marco a acompanhou até o portão. Eles se abraçaram, um abraço longo de duas pessoas que salvaram uma a outra de maneiras diferentes. Quando Helena desapareceu pela estrada de terra, Marco ficou ali por um momento, pensando em todas as vidas que cruzam a nossa, em como um dia de chuva pode mudar tudo, em como às vezes a coisa certa a fazer é a mais difícil. Ele voltou para casa e, pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com paz. Mas a história não termina aí, porque vocês merecem saber o resto. 3 anos depois, Marco recebeu um envelope pelo correio. Dentro havia uma foto. Helena, sorrindo, usando os clubes de enfermeira, em frente a um centro de apoio a vítimas de violência doméstica. Atrás dela, um banner, Centro Helena Tavares de Apoio à Mulher. No verso da foto, uma mensagem simples, ajudamos a 20ª mulher essa semana. Tudo começou numa cabana na árvore. Obrigada por olhar para cima naquele dia. Marco colocou a foto na geladeira, ao lado de uma antiga foto desbotada de sua irmã. Algumas feridas nunca curam completamente. Mas às vezes, apenas às vezes, a gente consegue transformar a dor em algo que ajuda outras pessoas a não sentirem a mesma coisa. E quanto à cabana na árvore? Marco nunca mais subiu lá. Mas de vez em quando passa perto, olha para cima. Só para ter certeza. Só para verificar. Porque agora ele sabe. Às vezes os lugares mais esquecidos abrigam as histórias mais importantes. Às vezes uma tempestade não é apenas uma tempestade, mas o universo empurrando você para onde precisa estar. Às vezes a pessoa mais improvável é exatamente quem deveria estar lá. Se essa história tocou vocês de alguma forma, não guardem para si. Compartilhem. Não pela visualização, não pelo algoritmo, mas porque talvez, apenas talvez, alguém que precisa ouvir isso vai ouvir. Alguém que está numa cabana na árvore, real ou metafórica, vai saber que não está sozinha. E para vocês que ficaram até aqui, que ouviram essa história completa, deixem nos comentários, você já foi o Marco ou a Helena de alguém? Você já foi salvo ou salvou alguém sem esperar? Às vezes essas conversas são o que mantém a esperança viva. E se vocês conhecem alguém passando por algo parecido, se suspeitam que alguém precisa de ajuda, não esperem uma tempestade para agir. Sejam a tempestade que muda o rumo da história. Marco continua na fazenda até hoje. Ainda é homem de poucas palavras. Ainda prefere a companhia do silêncio. Mas agora,
quando caminha pela propriedade, seus olhos sempre procuram os cantos esquecidos, os lugares onde alguém poderia estar se escondendo, precisando de ajuda. Porque ele aprendeu algo naquele dia de chuva, e não estamos aqui apenas para cuidar da terra. Estamos aqui para cuidar uns dos outros. E às vezes, apenas às vezes, o ato de subir numa escada velha durante uma tempestade pode ser a coisa mais importante que você fará na vida. Essa era a história da mulher fantasma da cabana na árvore. Só que ela nunca foi fantasma. Ela sempre foi real, como tantas outras que vivem escondidas em plena vista, esperando que alguém olhe para cima, que alguém veja, que alguém se importe. Marco viu. E isso fez toda a diferença. Se inscreva no canal para mais histórias que importam. Histórias reais sobre pessoas reais enfrentando situações impossíveis e encontrando força onde não sabiam que existia. Porque no final das contas, é disso que se trata ser humano, ver uns aos outros, mesmo quando é difícil, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando nos custaria algo. E essa, meus amigos, é uma história que merece ser contada de novo e de novo, até que não haja mais Helenas escondidas em cabanas, até que não sejam necessários mais Marcos para subir escadas em dias de tempestade. Até a próxima história. Fiquem bem. Cuidem uns dos outros. E sempre, sempre olhem para cima.